acabou no céu. Como que eu começo, meu Deus? Primeiramente vou esperar esse carro envenenado. Então hoje é domingo, não sei nem um pouco como que vai sair esse áudio, porque eu tô na rua e eu gosto de gravar na rua, mas hoje eu tô do ladinho da minha casa. Te peço que deixe o like, curta, compartilhe, se inscreva por hábito, porque eu acho que não é um vídeo feito pra isso. O que eu vou contar aqui, eu não sei se eu deveria exatamente estar contando. Não sei se tem gente me ouvindo. Acho que é um gato na árvore. Enfim. Domingo, dia dos pais. E como todos sabem, nem todos têm pais. Eu sou uma dessas pessoas, porque eu tenho muita sorte em tudo. Eu tive pai sim. Como eu postei no Insta, eu não fui abandonada pelo meu pai. Apesar dele ter saído de casa assim um pouquinho antes de eu nascer. Não sei o que aconteceu ali, não me diz respeito, mas ele sempre foi muito presente, tanto fisicamente como financeiramente. Ele estava todo dia em casa, ele conversava com a gente, ele sempre me dava mimos. Eu saía muito pouco com ele porque minha mãe tinha medo da mulher atual dele, o que é totalmente normal, não julgo. Eu não tenho fotos com ele, porque na época ainda era aquelas câmeras de filme, então era difícil ter algumas fotos dele. E assim, fotos assim, de papel mesmo, e de que ele tirou de mim, que eu lembro que foi ele que tirou de mim com o meu gatinho amarelo, o Shake. Se eu achar, eu coloco aqui, mas eu confesso que eu não sei. Então deve estar nos álbuns. Onde que estão os álbuns é que é o X da questão. Mas estão guardados. Ano passado eu resumi um pouquinho da vida do meu pai. O meu pai foi professor, gerente de serraria, era muito bom em matemática e em eletrônicos, em quase tudo. Ele era muito inteligente, estudado apesar da dificuldade da época. Meu pai ainda era mais velho que minha mãe, então se ele estivesse vivo hoje, ele estaria bem velhinho. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que o afago dele não iria faltar pra mim. Essa casa que a gente tem foi graças a ele, que ele foi o que ele ainda deixou pra mim. Eu cresci e me criei com o que ele deixou pra mim e pra minha mãe, sendo pouco ou sendo muito, porque por causa de seus erros ele acabou não ficando com muito, apesar de ter passado quase que uma vida inteira tendo muito. Na época, as TVs coloridas, aliás, TV era uma novidade, mas a colorida então era só quem era o master do master. Meu pai foi um dos primeiros, foi o primeiro aqui em Palmas que comprou essa TV. Ele não era rico, mas ele tinha, ele sempre tinha carro, sempre tinha dinheiro, e no final esse povo não tem pai também pra tá passando aqui. Enfim. Ai, Jesus Cristo, que ótimo. Tô na rua e tô reclamando, mas enfim. E ele era muito agitado quando era novo, eu sei disso, que me contavam. Diz que eu puxei uma coisa dele, que ele adorava passar creme, especialmente Nivea, e eu sou louca por Nivea. E quando ele ficou mais velhinho, ele virou um senhor muito pacato, muito tranquilo, muito bondoso, gentil. Bondoso, gentil e generoso, ele sempre foi com todo mundo, inclusive com pessoas que não eram da família. Talvez tenha sido erro por ele ter terminado sem. Eu não tô dizendo, ai que raiva, eu não tô dizendo que dinheiro traz felicidade, mas manda buscar, todo mundo sabe. Mas o que mais me faz falta realmente é ele.
Todo mundo sabe que a minha vida é um pouquinho turbulenta. E eu tenho certeza que se no mínimo ele não pudesse me ajudar nos problemas que eu tenho, tanto sociais quanto psicológicos e financeiros, eu pelo menos teria pra onde correr. Eu me sinto sozinha, porque minha mãe tem depressão, até decorrente de tudo, é uma senhorinha. Ele ia ser um senhorzinho também, mas como ele era muito calmo, eu acredito que seria mais tranquilo. Ele, graças a Deus, me deixou o meu irmão Beto, que sim, é meu irmão, gente, eu sempre chamo de pai, mas é porque é como se fosse um pai pra mim, realmente. Ele terminou de me criar, que meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos num acidente. E é difícil falar sem chorar. O Beto é meu tudo. É ele que me ajuda com os animais. É ele que me ajudou financeiramente por muito tempo. Acabou de passar um menino com o pai aqui. Então a gente fica, Jesus Cristo. E é ele que me ajuda em coisas práticas do dia a dia ainda. Com os problemas de saúde que eu tive, eu me sinto culpada, porque eu acho que era eu que deveria estar cuidando dele e da minha mãe. Mas enfim, o dia que meu pai faleceu, indo direto ao assunto, tirando eu não sei nem como é que eu falo, as introduções. Foi um dia, começou como um dia comum. Eu acho que eu ia entrar na 8ª série, 7ª, 8ª série, nem me lembro mais. E como de costume, eu saía de manhãzinha com a mãe. E a gente tava indo comprar material, a gente já tinha o dinheiro do material. Mas como eu sempre fui um pouquinho luxuosa, com materiais escolares e roupas e tudo. No meio do caminho a gente encontrou ele. E ele parou, a gente conversou, eu abracei ele. O último abraço de todos. E ele me deu um pouquinho mais de dinheiro para comprar material. E eu fui, comprei meu material. Só que eu preferiria não ter encontrado ele. Eu preferiria que ele estivesse em casa dormindo. Porque quando deu meio-dia, eu já estava em casa. Eu só ouvi gritos na frente do portão de casa. Conan, pra cá, Conan! Tá lá embaixo da van do vizinho. Quem tem bicho é isso aí. Uma hora tá emocionado, não tá gritando pro bicho voltar pra casa. Mas enfim, eu só ouvi aquela gritaria no portão. E era a atual esposa dele, se é que eu posso chamar assim. Não sei se é desrespeitoso chamar de amante, se alguém vai se importar, mas pra mim era amante, enfim. Mas vamos chamar de esposa, atual esposa, porque no papel ele nunca se separou da minha mãe. Inclusive, uma das coisas que doeu muito foi que ele tava se preparando pra pedir pra minha mãe pra voltar pra casa. E eu queria ter vivido esse restinho de vida dele com ele. Eu não entendi nada de início. Conan! Atravesse, homem! Mas na hora que ela falou, ele tá morto, ele morreu, eu entendi na hora. E demorou um pouco a entender porque foi uma gritaria total. Minha mãe gritando, meus irmãos gritando, chegou amigo dos meus irmãos, enfim, aquela zorra toda. Foi aí, eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos. Não tinha nem 13 direito, era 12 para 13.
Foi aí que eu entendi que o meu pai tinha sofrido um acidente e tinha morrido, falecido. Minha irmã mais velha na hora correu até o local. É uma travessia realmente bem... costuma dar muito acidente, infelizmente. E meu pai foi uma das vítimas. Porque não tem vista, sabe, direito para quem tá... tanto para quem tá vindo quanto para quem tá atravessando. Só que quem acertou meu pai tava bêbado. E eu não tenho ódio dessa pessoa. Eu falo desde aquele tempo que eu não sinto ódio dele. Eu peço que Deus perdoe ele, que ele se redima. Eu falo isso desde aquela época. Mas o mais curioso, enfim, foi terrível. Enfim, eu me acabei, eu me afundei, eu entrei em depressão profunda. Eu não quis saber dos meus estudos mais. Para os professores no colégio eu só era uma adolescente revoltada, mas a verdade é que eu achava que eu que tinha que ter morrido no lugar dele e que a vida não tinha mais validação de nada. E para os professores eu era só uma adolescentezinha rebelde, quando na verdade o psicológico que ó, tava totalmente ferrado. Meus problemas psicológicos começaram muito antes. Eu sempre fui muito, não sei se é problemática, mas isso agravou muito. Eu lembro que um dia eu levei uma bronca de uma professora meio maluca lá e eu chorei na sala. Eu simplesmente não contei pra ninguém o que tinha acontecido, embora as minhas amigas mais próximas soubessem. Tá lá embaixo da van do vizinho. Quem tem bicho é isso aí. Uma hora tá emocionado, não tá gritando pro bicho voltar pra casa. Mas enfim, eu só ouvi aquela gritaria no portão e era a atual esposa dele, se é que eu posso chamar assim. Não sei se é desrespeitoso chamar de amante, se alguém vai se importar, mas pra mim era amante, enfim. Mas vamos chamar de esposa, atual esposa, porque no papel ele nunca se separou da minha mãe. Inclusive, uma das coisas que doeu muito foi que ele tava se preparando pra pedir pra minha mãe pra voltar pra casa. E eu queria ter vivido esse restinho de vida dele com ele. Eu não entendi nada de início. Kona! Travesse, homem! Mas na hora que ela falou, ele tá morto, ele morreu, eu entendi na hora. E demorou um pouco a entender porque foi uma gritaria total. Minha mãe gritando, meus irmãos gritando, chegou amigo dos meus irmãos, enfim, aquela zorra toda. Foi aí, eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos. Não tinha nem 13 direito, era 12 para 13. Foi aí que eu entendi que o meu pai tinha sofrido um acidente e tinha morrido, falecido. Minha irmã mais velha na hora correu até o local. É uma travessia realmente bem... costuma dar muito acidente, infelizmente. E meu pai foi uma das vítimas. Porque não tem vista, sabe, direito para quem tá... tanto para quem tá vindo quanto para quem tá atravessando. Só que quem acertou meu pai tava bêbado. E eu não tenho ódio dessa pessoa. Eu falo desde aquele tempo que eu não sinto ódio dele. Eu peço que Deus perdoe ele, que ele se redima. Eu falo isso desde aquela época. Mas o mais curioso, enfim, foi terrível. Enfim, eu me acabei, eu me afundei, eu entrei em depressão profunda. Eu não quis saber dos meus estudos mais. Para os professores no colégio eu só era uma adolescente revoltada, mas a verdade é que eu achava que eu que tinha que ter morrido no lugar dele e que a vida não tinha mais validação de nada. E para os professores eu era só uma adolescentezinha rebelde, quando na verdade o psicológico que ó, tava totalmente ferrado. Meus problemas psicológicos começaram muito antes. Eu sempre fui muito, não sei se é problemática, mas isso agravou muito. Eu lembro que um dia eu levei uma bronca de uma professora meio maluca lá e eu chorei na sala. Eu simplesmente não contei pra ninguém o que tinha acontecido, embora as minhas amigas mais próximas soubessem.
deu uma acabadinha na memória pra variar. E se eu virem roupa, eu não comi nada até agora. Então eu tô com fome, tô zonza. Até por isso a cara aqui não é só de choro, de... ai, de fome. Eu já entro comer alguma coisa. Mais uma coisa, acho que o meu irmão ali, meu outro irmão. Uma coisa que eu nunca externei pra fora da minha família. Eu acho que eu só contei pras minhas irmãs e pra minha mãe. Foi que alguns dias antes do acidente ocorrer, é difícil falar. Eu sei que muitos não acreditam em sobrenatural e na verdade eu nem sei muito bem explicar o porquê comigo. Eu tenho alguns sonhos assim estranhos, já aconteceu outras vezes com outras pessoas que nem eram da minha família, mas enfim. Eu sonhei que a gente tava eu e meu pai de noite andando numa moto e nessa moto era de noite, assim, a gente tava indo bem rápido, eu ia na frente, ele ia atrás me protegendo, e nessa moto iam várias caveiras, caveira mesmo, caveira, osso, caveiras de olhos vermelhos, agarrando, principalmente ele, por trás, assim, nas costas. Como eu disse, eu não sei se eu tô fazendo certo em contar isso, talvez seja um desabafo, porque... é sempre difícil pra mim dizer feliz dia dos pais, eu digo pro meu irmão, mas mesmo assim eu fico sempre com aquela. Eu previ não, eu sonhei com a morte do meu pai por ser uma criança, eu nem percebi, eu não orei, eu não contei pra ninguém, eu acordei assustada. E alguns dias depois ele morre com um acidente. Eu não sei exatamente muito bem que conclusão tirar disso, mas eu acho que tem sonhos que a gente tem que sim dar atenção, que eu acredito sim. Faz parte de mim, eu nasci nisso, que tem o mundo físico e espiritual. Eu tô aqui falando, pode ter, sei lá, Jesus e demônios à minha volta. A gente não vê, a gente não nasceu pra ver isso, mas foi basicamente isso. Alguns dias antes do meu pai falecer, eu sonhei com caveiras puxando ele, e se não me engano, alguns dias antes eu ouvi alguma coisa no colégio, se não me engano não foi nem professora, você vê como às vezes o inimigo trabalha de uma forma, falando que quando a gente sonha com caveira, porque alguém da família da gente vai morrer, e talvez aquilo tenha me impactado, ou talvez já tenha sido um plano total do inimigo. Eu só sei que eu sonhei. Meu pai realmente morreu, eu não imaginava que isso fosse acontecer com ele. E talvez tenha sido até por isso que eu... Claro, aliás, além de ter perdido a vontade de viver, por ter perdido ele. E até hoje eu sinto que, como eu disse, eu não estaria sofrendo tanto se eu tivesse meu pai do meu lado, para me proteger e me ajudar. Mas por ter sonhado, não ter contado pra ninguém, não ter feito nada, embora eu não tivesse consciência. Porque diz que quando a gente externa aquele mal, ele cessa, porque muitas pessoas começam a lutar contra. Eu me sinto culpada por ter tido esse sonho. Eu não gosto de ter isso. Como eu disse, eu já sonhei outras vezes. É uma coisa que eu luto contra. Não tô dizendo que é premonição, que eu sou vidente, longe disso, a gente não foi feito pra isso. Por isso eu digo que eu não gosto, é uma coisa que eu tenho que lutar contra. Mas essa é a minha metade feliz, metade triste história do Dia dos Pais. Eu queria que tivesse acontecido totalmente de outra forma. Mas algo aqui no fundinho do meu coração diz que Jesus, como ele falou pra minha irmã sentiu. Minha irmã, ela pegou ele com a cabeça aberta, ensanguentada. Não sei se teria estômago, mas eu sinto muito dentro de mim que Jesus salva pelo coração, que meu pai teve momentos
para se salvar, e que ele tá no céu. E daqui a alguns bons anos a gente vai se encontrar. Beijinhos. Aproveite seu pai, quem tem. Feliz Dia dos Pais. Beijo, borocochô. Tchau, tchau. Te amo, Beto.